Bem, pessoal, agora vamos falar então de guarda compartilhada, né? Já falamos então de partilha, de pensão, enfim. Agora, guarda compartilhada, ainda no direito de família. Neste momento aqui, nós vamos abordar lei, jurisprudência, doutrina e ainda casos práticos, algumas sentenças, algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, para ver como acontece na prática, tá? Primeiro artigo, então, que diz que a guarda será unilateral ou compartilhada. Nós falaremos mais da compartilhada, que é a regra hoje em dia. Aí ele vai definir aqui no parágrafo 1º, compreende-se por guarda unilateral. O que é? Tem a definição aqui. A atribuição a um só dos genitores. Isso aqui, gente, é a exceção. Desde já, vamos enfatizar, é a exceção. Ou alguém que o substitua. E aí define, então, a guarda compartilhada, que é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe. Isso, então, é a guarda compartilhada. Que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar. Também muito importante essa expressão, poder familiar, que nós até poderemos esclarecer mais para frente de uma forma mais detalhada. O poder familiar dos filhos comuns. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas. E aí, no artigo 1584, ele fala aqui sobre como poderá ser a guarda unilateral e também compartilhada. Poderá ser requerida por consenso, pelo pai ou pela mãe, ou qualquer deles, em ação autônoma. E também poderá ser decretada pelo juiz, ou seja, tem um litígio, as partes não concordam, o pai ou a mãe não concordam, e aí o juiz vai dar uma decisão. Tá? E haverá também uma audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação, o juiz orientará o pai e a mãe o significado da guarda compartilhada, a importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas, as penas, tá? Quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos, presta muita atenção nessa expressão aptos, a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. O que nós percebemos aqui? Que a guarda compartilhada é a regra. Guarda compartilhada é a regra. Preste muita atenção. Não há mais aquele favorecimento à mãe como havia antes. Como homens e mulheres são iguais, têm direitos iguais, então hoje não há mais aquele favorecimento à mãe como havia sim antes na lei, tá? E nos julgados. Agora não. Agora a guarda compartilhada, pai e mãe têm os direitos iguais e os deveres iguais também. Não só direitos, como também deveres, em razão desse alcance histórico que as mulheres têm conseguido. Encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo, agora vem a exceção, se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor, não vai obrigar a um dos genitores, você tem que ficar com a criança, porque se obrigar, a criança sofre até mesmo riscos, né? Por óbvio, tá? Então, a questão aqui é inapto aquela pessoa, em simples palavras, é inapta aquela pessoa que oferece risco direto à criança. E aí nós temos, então, o artigo 1585, que vai falar, tem os diversos artigos aqui, até o 1590, que é o último, mas eu vou só dar uma pincelada aqui em dois artigos que eu achei bastante importante, que muita gente não sabe. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias, ou seja, casar-se novamente, se o pai ou a mãe se casar, contrair novo casamento, novo matrimônio, ele não perde o direito de ter consigo os filhos, gente, não perde. Casou de novo, perdeu o direito, não faz nenhum sentido. E o parágrafo único, por último aqui, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós. Muita gente não sabe. Os avós têm direito também à visita.
Aí tem os critérios, né? Aí o critério sim vai ser do juiz, do julgador. Observados os interesses da criança ou do adolescente. Mais uma vez, os interesses da criança ou do adolescente. Esses interesses superam tudo, estão acima de tudo, é o foco, é a prioridade, ou pelo menos deveria ser. Então vamos lá, eu prometi aqui um caso prático, então eu já vou pegar logo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, vai ficar mais fácil para a gente dar uma entendida de como funciona aqui, tá? Eu vou ler bem rápido, vou falar rápido, que você sabe, nós temos esse tema extremamente complexo, outras pessoas vão falar sobre o tema, nós temos ainda bastante coisa para falar, este tema é extremamente complexo. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, como nós já falamos, pois reflete com muito mais acuidade a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. Lembra que nós falamos? Então aqui a guarda compartilhada tem o foco de proteção do melhor interesse dos filhos. Então agora não tem mais esse negócio de mulher, porque é mãe, tem mais, não. Direitos iguais, deveres iguais. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar, gente. Vou repetir, é a regra. A guarda compartilhada, a par de tudo isso, é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar, entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir durante a sua formação do ideal psicológico de duplo referencial. Tá? Olha que importante, duplo referencial. E aí, esse acórdão aqui, essa decisão dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é muito extensa, são várias folhas, nós não vamos ler aqui porque não dá tempo, tá? Então, a guarda compartilhada deve ser tida como regra e a custódia física conjunta, sempre que possível, com sua efetiva expressão. Tá ok? Eu vou encerrar aqui, mas eu quis mostrar para você a lei, porque aí você vê que não é só um advogado ou uma pessoa opinando, mas sim eu estou te mostrando a lei e também estou te mostrando aqui uma decisão do STJ. Não é uma coisa que foi um juiz de forma isolada, um juiz de primeira instância que teve um entendimento muito peculiar, né? E isso às vezes pode ser mudado. Não, é entendimento aqui de uma turma do STJ. Tá ok? E então nós vamos continuar agora com mais detalhes. Já vamos preparar, o material está preparado aí.